Evangelho, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Carlos Borromeu, Bispo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 30ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Carlos Borromeu, Bispo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a Santa Liturgia nos dá a grande graça de ouvirmos um Evangelho que vai de encontro perfeitamente ao testemunho de santidade de nossos irmãos. O Evangelho de hoje é o Evangelho do 30º domingo, mas nós temos a memória de São Carlos Borromeu acontecendo nesse sábado e também a memória do Imaculado Coração de Maria por ser o primeiro sábado do mês de novembro. E o Evangelho de hoje nos fala de maneira belíssima com a conclusão da parábola de Jesus: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E nós vemos aqui, seja no testemunho da Virgem Santíssima, seja no testemunho de São Carlos Borromeu, o Evangelho acontecendo. São Carlos, em toda a sua vida, sempre viveu de maneira humilde e buscando a simplicidade. Nós estamos no Evangelho de hoje na continuação do 14º capítulo. Deixa eu apresentar isso. E ainda estamos na casa do fariseu, naquela refeição que começou ontem, mas não a refeição que está durando um dia, por favor, a nossa meditação. Começou ontem com um encontro entre Jesus e aquele homem enfermo que estava dentro da casa e ficou de frente para Jesus. E nós falávamos a respeito do quanto aquele homem provavelmente desejava encontrar com Jesus e ser curado por Jesus, porque, ainda que os fariseus dissessem mais ou menos isso ou aquilo, uma coisa era evidente para todo o povo: Jesus tinha o poder profético. E ele podia invocar em nome de Deus as graças e a misericórdia do Senhor em favor daqueles que suplicassem. E ali nós tínhamos alguém que há anos esperava o socorro de Deus diante de sua doença, diante do seu sofrimento. Mas era dia de sábado e provavelmente, como falávamos ontem, diante de tamanho constrangimento por aqueles que não permitiam que pudesse acontecer, por conta da hipocrisia de seus corações, uma graça de Deus em dia de sábado, e eram opositores do Senhor, opositores da bondade, da misericórdia de Deus. Talvez aquele homem em constrangimento e medo não tivesse pedido a Jesus, mas ficou diante dele. E Jesus deu esse passo de amor por ele. Então ontem falávamos do amor misericordioso, da bondade de Jesus e ao mesmo tempo como o Senhor realiza a justiça, cumprindo aquilo que Deus prometeu na lei e nos profetas, não permitindo que a injustiça e a cegueira do coração daqueles que foram abençoados para guiar o povo
prevaleça em desfavor do povo. Que grande ato de justiça o Senhor cumpre. E na continuação dessa mesma cena, a refeição na casa do fariseu, foi bem animada essa refeição, né? Nós temos esse outro episódio em que os convidados estão chegando e começando a buscar os primeiros lugares. Bom, era provavelmente uma senhora refeição, porque ao ponto de ter os lugares definidos entre primeiros e segundos, o que significa dizer que era uma mesa ou então uma área comum onde se comia, significativamente grande, porque o espaço era distribuído de maneira bem marcada. São muitos os convidados. Jesus observa aquela atitude e então chama a atenção daqueles que estão ali para abraçarem a virtude da humildade e da disponibilidade em favor do próximo. A humildade de escolher para si um lugar que não vai ser definido sem antes pensar o bem do meu irmão. Escolho esse para deixar aquele para o meu irmão. Não escolho esse para ser depois elogiado pela escolha que fiz, na espera do pagamento pela atitude que tomei. Isso não é humildade. Eu escolho esse lugar aqui porque sei que aquele dali é o melhor e eu quero para quem eu amo. Falávamos disso no dia de finados, poucos dias atrás, que quando vamos diante do juízo particular, levamos conosco as nossas memórias, a nossa consciência e também a capacidade racional. Então continuamos refletindo sobre o que acontece, a alma permanece com isso, permanece com a memória, com a consciência de quem ela é. Então, quando nós estamos diante do Senhor, com a nossa consciência, com o exercício da nossa razão e com a nossa memória, e vemos o amor em plenitude, porque ali é o Senhor que está diante de nós, naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, quem ama, deseja sempre o melhor para a pessoa amada. Se uma mãe ama muito seu filho, ela deseja para o seu filho o que tem de melhor. Me desculpe, eu me distraí por um instantinho, que estão passando os caças da Força Aérea fazendo exercícios militares aqui. Hoje é um dia particular para essa exercitação deles. Então, de vez em quando, talvez possam aparecer esses barulhos um pouco fortes na nossa gravação. Então, nós desejamos, quando amamos, o que tem de melhor para a outra pessoa, para aquela que amamos. Então, é certo que quando vamos na presença de Deus, desejaremos que tudo que o Senhor fez por nós faça em uma abundância de bem ainda maior por aquele que nós amamos. Por isso, a alma, quando vai diante do Senhor, deseja que o conhecimento e a busca ardente por esse amor aconteça na vida daqueles que aqui estão, que não seja algo para começar ou para ter o seu epicentro no tempo da justiça, mas já agora. Então, como estão vendo e contemplando Jesus em sua beleza, desejam que nós o possamos fazer já agora. E nós temos os sacramentos, temos os dons ordinários e extraordinários que a Igreja nos oferece para isso. Falávamos disso, né? Mas o que eu queria dizer nessa meditação, trazendo para o Evangelho de hoje, é que a escolha do lugar se baseia sobre o mesmo princípio de amor. Porque te amo, quero que você esteja
mais próximo do Senhor. Porque eu te amo, desejo que você passe à frente, de que você caminhe mais rápido, de que você se aproxime mais. Porque te amo, desejo que você esteja em comunhão com o Senhor e os seus olhos e o seu coração celebrem a alegria de estar na companhia dEle. Porque te amo, eu escolho estar aqui para que você siga. E o Senhor teu Deus se alegre por nós. Porque te amo, te entrego aquilo que o Senhor me ofereceu. Então, a atitude dessa escolha, ela passa por um reconhecimento de amor. Aceitar a simplicidade de estar com o Senhor, para ter a alegria no coração de ver aqueles que ama mais próximo de Deus. Assim, São Carlos Borromeu viveu a sua inteira vida. Seu tio era o Papa Pio IV. E São Carlos Borromeu veio de uma família nobre, teve uma formação exemplar. E aos 21 anos já era doutor em Direito e num conhecimento grande a respeito do direito da Igreja para aquele período. E o seu tio chama para Roma para fazê-lo cardeal. Estamos num período da reforma da Igreja e naquele tempo São Carlos Borromeu aceita os empenhos que o tio lhe dá, ele que já desde os 12 anos era preparado para a vida religiosa, abraça o sacerdócio, é feito sacerdote, bispo, e depois é entregue a ele o cuidado da disciplina do clero. E assim ele se torna o primeiro prefeito daquela que será depois a Congregação para o Clero. Mas passado um ano, com as reformas assinadas, ele nomeado bispo de Milão, e uma das coisas que a Igreja definiu é que o bispo deveria estar em sua sede. Ele então renuncia às honras vaticanas, deixa Roma e vai para Milão. Exatamente no período em que se aproxima de Milão o tempo da peste. E São Carlos não volta atrás. Ele foi um dos primeiros bispos da história, se não o primeiro, agora posso me equivocar nessa afirmação, mas vamos colocar então como um dos primeiros, a fazer o que nós chamamos de visita pastoral, que o bispo vai em todas as paróquias de sua diocese. E olha que Milão não se restringia à cidade atual de Milão, mas era um território que envolvia quase toda a Lombardia. São Carlos Borromeu deu a primeira comunhão a São Luís Gonzaga. Era próximo da família Gonzaga. A família Borromeu, o seu pai era casado com uma Médici, uma família fiorentina, de onde vieram tantos papas. Então, uma família de grande nobilidade. São Carlos Borromeu andava de paróquia em paróquia, de igrejinha em igrejinha, a visitar o seu povo, a rezar com o povo, a fazer a bênção eucarística. Era um período muito importante sobre a defesa do Santíssimo Sacramento. E quando explode a peste, São Carlos Borromeu vai para as estradas, percorrer as estradas. Em primeira pessoa, ele não é que manda, olha, vocês façam isso. Ele vai, para assombro de muitos, dar extrema unção para os que estavam abandonados pelas ruas por causa da peste. E ele andava a confortar os moribundos e a dar unção a eles. Na Basílica de Milão, a igreja do Duomo, a igreja principal, tem o crucifixo que São Carlos levava em procissão quando suplicava a Deus misericórdia, cumprindo assim um ato penitencial, pedindo a Deus perdão para que os livrasse da peste. E em procissão diante daquele crucifixo, ele mesmo fez a flagelação, ofereceu um ato de reparação, com a flagelação pessoal, enquanto fazia a procissão.
um homem de profunda penitência e oração, um homem que passava horas no confessionário, atendendo a confissão do povo de Deus. Foi ele que fundou vários seminários e orientou a fundação de muitos outros. Ele também, até o último dia de sua vida, animou os sacerdotes da grande Milão. Perdeu cerca de 100 sacerdotes no período da peste, que, seguindo o testemunho dele, se lançaram e não deixaram o povo de Deus abandonado durante a grande pandemia, vamos dizer assim, né? Da peste negra. E com constância motivava o povo de Deus a permanecer firme em oração. E nós temos na liturgia das horas hoje o testemunho desse grande bispo que sempre escolheu deixar os primeiros lugares para os moribundos, para os encarcerados, para os que estão doentes e enfermos. Deixar o primeiro lugar para os seus padres. Quando chegava ele numa paróquia para fazer a visita pastoral, sentava-se no confessionário e passava horas ali confessando o povo de Deus, para que o padre pudesse descansar um pouco dos seus afazeres. E naquela época não era pouca coisa, viu? Porque muitas vezes tinha um campo de agricultura para cuidar, porque a comida não se comprava no supermercado. Então o padre também tinha sua horta, tinha o seu campinho de agricultura perto da paróquia, de onde se tirava o sustento. E às vezes ele conseguia, com a visita pastoral do bispo, parece pouco isso, mas tem um valor enorme, ter um pouquinho mais de tempo para se organizar, para poder aquela continuidade dos próximos meses conseguir se manter. E o bispo acompanhava com uma simplicidade enorme, enorme. O acompanhava e, quando possível, se dedicava também aos afazeres junto com o sacerdote. Assim são narrados os episódios da vida de São Carlos Borromeu. E veja, sempre teve um carinho muito grande pelos padres, sempre os orientou no caminho da verdade, mas esteve ali por eles. Sempre separou o primeiro lugar para aqueles que cuidava. No período da peste, foi ao encontro dos encarcerados, porque aqueles que estavam nas prisões foram imediatamente abandonados quando a peste bateu a porta daquele lugar funesto. E lá estava o bispo ao lado deles e não os deixou abandonados. Esse foi São Carlos Borromeu, o sobrinho do Papa Pio IV, um homem de um coração singular e de uma vida de entrega, de amor. Ele escreve assim aos padres, e hoje concluo a nossa meditação com esse sermão de São Carlos Borromeu, no último sínodo realizado por ele na Diocese de Milão. Não sejais como quem diz uma coisa e faz outra. E ele começa falando assim para os seus padres. Somos todos homens fracos, eu confesso, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Olha que palavra forte que ele está dizendo, hein? Somos frágeis, mas o Senhor nos entregou meios que podem nos fortalecer facilmente. É preciso que a gente queira. Aí ele continua. Tal sacerdote desejaria possuir uma vida íntegra, que dele é exigida ser continente e ter um comportamento angélico como convém, mas não se resolve a empregar estes meios que o Senhor nos ofereceu para conquistar essas coisas. Jejuar, orar, fugir das más conversas e de nocivas e perigosas familiaridades. Os meios nos foram entregues, desejamos coisas altas, belas, dignas, mas precisamos usar os meios que nos foram entregues, não é mesmo? Continua ele. Queixa-se de que, ao entrar no coro para salmodiar,
ao dirigir-se para celebrar a missa, percebe que logo 1000 pensamentos lhe assaltam a mente e o distraem da presença de Deus. Mas antes de ir ao coro ou ir à missa, que fez ele na sacristia? Como se preparou? Que meios escolheu e empregou para fixar a sua atenção no Senhor e nos santos mistérios? Queres que te ensine a caminhar de virtude em virtude e como seres mais atento ao ofício, ficando assim teu louvor mais aceito por Deus? Eu lhe ajudo. Escuta o que digo, meu irmão. Se ao menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em ti, não a mostres logo, não a exponhas ao vento para que não se apague. Mantém coberta a lâmpada para não se esfriar e perder o calor. O que isso significa? Foge tanto quanto possível das distrações, das conversas fúteis, das agitações. Fica recolhido junto com teu Senhor, evita as conversas vãs e recolhe o teu coração com o tesouro que Ele te deu. Se tua missão, então, é pregar e ensinar, estuda, entrega-te ao necessário para bem exerceres este cargo. Faze primeiro por pregar com a vida e o comportamento. Toma para si aquilo que deves ensinar e vive por primeiro. Não aconteça que, vendo-te dizer uma coisa e fazer outra, as pessoas venham a zombar de tuas palavras, balançar a cabeça e até desistir do que dizes. Se a igreja te pede para exercer a cura das almas, bem, para isso eu lhe digo, não negligencies por isso o cuidado de ti mesmo, nem deis com tanta liberalidade aos outros que nada sobre para ti, de maneira que você se entrega completamente a tudo o que precisa ser feito e esquece de ter tempo para o teu Deus, para o teu descanso e para a alegre companhia de sua presença. Com efeito, é preciso te lembrares das almas que diriges, sem que isso te faça esquecer da tua e das necessidades que tem de ser dirigido e de estar na companhia do teu Deus. Entendei, irmãos caríssimos, nada mais necessário aos eclesiásticos do que a oração mental que precede, acompanha e segue todos os nossos atos. Salmodiarei, diz o profeta, e entenderei. Então eu vos digo, se administras os sacramentos, oh meu irmão, que maravilha! Mas não se esqueça, medita no que fazes. Se celebra a Santa Missa, bendito seja Deus, medita naquilo que ofereces. Se estás salmodiando no coro, medita a quem e no que estás falando. Guarda no teu coração o tesouro de cada palavra. Se diriges as almas de teus irmãos, medita no sangue que as lavou, e assim tudo o que é vosso se faça então na caridade. Deste modo, as dificuldades que encontramos todos os dias, inúmeras e necessárias, para isso estamos aqui, não? Serão vencidas com facilidade. Teremos assim a força de gerar Cristo em nós e em nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos Borromeu e pela intercessão poderosíssima do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.